E para entender melhor os desafios enfrentados por pessoas trans e travestis no mercado de trabalho, eu converso agora com Maite Schneider. Ela é consultora de diversidade e inclusão e cofundadora da Transempregos. Alô, Maite! Primeiro é um prazer estar aqui de novo, te encontrando, da gente estar junto. Obrigada sempre pela oportunidade da gente estar falando desse tema que é até um pouco esquecido, né? Mesmo sendo em datas, aqui a gente no Terra já fala fora de datas, né? Que bom que a gente fala fora de datas, mas eu acho que o grande desafio continua ainda sendo o mesmo de tanto tempo, né? A quebra de estigmas, que é muito grande ainda, os estigmas, a gente ainda não conseguiu vencer os estigmas imputados, aqueles modelos, as padronagens de que trans é tudo, né, vive na prostituição e porque quer viver na prostituição, de que não tem qualificação nem de soft skills e nem hard skills, né? Então, passado este primeiro terror, que seria vencer essas dificuldades que a gente carrega de longo da nossa história, eu acho que o próximo em termos de pessoas trans, resgatar a autoestima, né? Porque durante muito tempo e até hoje continua sendo muito minada a autoestima de profissionais trans, que às vezes a gente vê isso na Transemprego, pessoas muito qualificadas, com duas, às vezes até três graduações que não acreditam no seu potencial, né? Então, aquela síndrome que a gente fala do impostor, da impostora, foi devidamente colocada em profissionais trans, mesmo muito qualificados, que não acreditam nos seus potenciais por conta de uma série de dificuldades que a gente, mesmo com Transemprego completando 11 anos, não conseguiu vencer. E dentro das empresas, passado esse desafio dos estigmas, os desafios continuam os mesmos ainda, infelizmente, né? A questão do nome social que não é respeitado, a questão dos banheiros, né, onde a pessoa faz o número 1 e o número 2, né, ainda é a grande dificuldade que a gente tem para vencer. E a terceira parte, que a gente ainda não tem benefícios, não estou nem falando benefícios específicos, né, para pessoas, para profissionais trans, mas mesmo os benefícios oferecidos por mais de 97% das empresas não abraçam os profissionais trans que trabalham dentro dessas empresas, né? Plano de saúde, não são pessoas trans, não são contempladas, dentro da questão de auxílio da licença paternidade e licença maternidade também não são levadas em consideração esses relacionamentos de pessoas trans, porque são raríssimas as empresas que falam em parentalidade, que falam dessa expansão para além de macho e fêmea reproduzindo para ter um rebento, então de outras formas de encontros familiares, né? Então, as dificuldades continuam a mesma de quando começou há 11 anos atrás a Transemprego, tivemos uma série de boas vitórias, mas a gente ainda tem muitas barreiras a serem quebradas. Com certeza! Como é que funciona o Transempregos? Explica pra gente, por favor, Maite. As pessoas, as empresas podem aderir, o serviço é gratuito, como é que funciona? Para todo mundo, né? O sistema é gratuito para todo mundo, então, tanto para empresas quanto para profissionais trans, basta entrar em transempregos.com.br. Para as pessoas trans, ainda tem a gente tem uma parte dentro da Transemprego que se chama Somos Inclusão, que são grupos capacitados. Aí a gente tem mais de 50 pessoas, 50 voluntários de RHs de empresas que trabalham dentro de empresas, ajudando essas pessoas trans que queiram melhorar currículos ou criar seus currículos, criar seu LinkedIn ou melhorar seu LinkedIn, né, dentro da plataforma. Esses profissionais estão lá para ajudar gratuitamente, então, além de deixarem seus currículos, podem estar melhorando e aprimorando esses sistemas. A gente também tem cursos, muitos cursos, todos gratuitos dentro da Transemprego, então são milhares de cursos gratuitos, de parcerias incríveis que a gente tem, vários deles com certificação, para as pessoas trans estarem se aprimorando, que podem ser acessados do Brasil inteiro, né? A Transemprego é nacional. E para as empresas também é gratuito, né? E nesse quesito das empresas, a gente, além de ser um portal, o maior e mais antigo portal de pessoas trans em número e também em contratações, a gente também ajuda essas empresas a ficarem melhores justamente nesses pontos que ainda são enviesados, nesses pontos que ainda têm dificuldades. A gente tem cartilhas de esclarecimento, a gente faz palestras gratuitas dentro dessas empresas para tirar esses medos, esses terrores, para aproximar realmente esses talentos, né? Porque no fim o que toda empresa quer é atrair os melhores talentos e depois de atraí-los, como que a gente retém esses talentos dentro das empresas. Mas a Transemprego não é só para empresas, né? Então, quer dizer, quem está escutando a gente aqui hoje, que seja CPF, que queira contratar pessoas trans, porque não é só no macro que a gente faz essa mudança, ela também é pelo macro, mas depende do micro, né? Então, se você que está nos escutando aqui hoje, né, Cazé,
quiser contratar uma profissional trans para trabalhar na sua casa, para ajudar no seu dia a dia, no seu cotidiano, quem sabe para cuidar de algum idoso, de alguma pessoa da tua casa que você precise desse apoio, para ser jardineiro, para pintura, para parte de marcenaria, enfim, para qualquer tipo de serviço, você, que também é CPF, pode fazer a mudança, né? Quando a gente fizer a mudança no CNPJ e no CPF, né, quer dizer, a gente vai, acho que acelerar esse processo e conseguir esse mundo que seja um mundo para todos, né? Então, acho que quando o mundo for para todo mundo, eu acho que a gente chega um pouco mais perto da nossa revolução 5.0, né? 4.0 a gente já está dando show aí com inteligências artificiais muito mais inteligentes, às vezes, do que as humanas, né? Então, eu acho que a gente já dá 5.0, que é a revolução humana, a gente chega um pouquinho mais perto, porque a gente está um pouco longe de sermos melhores humanos, né? E só com melhores humanos é que a gente vai ter não só melhores sociedades, mas melhores empresas também. Com certeza, melhores humanos, melhores CPFs, melhores CNPJs. Maite, você mencionou que muitos desafios permanecem os mesmos, mas houveram muitos avanços importantes também na empregabilidade das pessoas trans. Quais avanços você destacaria e o que a gente já pode celebrar? Eu acho que tem muita coisa que melhorou, né? Tem muita coisa a ser celebrada, né? Quer dizer, nesses 11 anos. Primeiro, o número de empresas, né? A gente está chegando a 2.700 empresas, então no começo, nos primeiros anos, era muito tímido essa empregabilidade de profissionais trans, né? Então, eu acho que foi um grande avanço que a gente tem tido, não só de grandes empresas, mas a gente tem, a maioria das multinacionais são nossas parceiras, mas a gente tem um aumento também grande de empresas de médio porte e também pequenas empresas familiares, então isso tem sido muito, muito bom nessa conquista. No começo, a gente tinha muito mais problemas com empresas que faziam, né, o que minha amiga Liliane Rocha, aí, super estudiosa do assunto e também desbravadora desse assunto da gestão Kairos, ela trazia, que é a questão do diversity washing, né? A gente via muita empresa dizendo que fazia, mas na prática pouco fazia ou nada fazia, né? Que é essa diversity washing, que é essa lavagem da diversidade, né? Que usava só em alguns momentos específicos, mas que não tinha uma constância. Então, tem um aumento dessa constância, as empresas estão usando, ainda tem muita empresa usando, mas é muito menor o número de empresas que está fazendo essa diversity washing. A gente vê empresas que estão indo além da empregabilidade, entendendo que diversidade não se faz só com empregabilidade. Empregabilidade é uma das formas da gente pensar a ampliação deste tema, principalmente de grupos subrepresentados, mas é uma das formas. Então, estão fazendo capacitações, estão fortalecendo seus grupos de voluntariados dentro das empresas para conhecer outras realidades. Então, tem mudado bastante nesse sentido. A gente tem notado também que as empresas antigamente abriam muitas vagas só em vagas iniciais, ou seja, processos iniciais de vagas de base, como jovem aprendiz, trainees, estagiários, mas hoje em dia a gente vê que já estão começando a abrir, modo meio tímido, a gente quer mais, mas de média liderança, de alta liderança ainda não estão chegando para profissionais trans, mas de média liderança a gente já vê chegando e pessoas escalonando, fazendo seu desenvolvimento de carreira dentro das empresas, né? Então a gente vê várias coisas muito boas acontecendo nesses anos, mas ainda a gente tem alguns desafios, né, Casé, nesse meio, né? A gente não consegue, por exemplo, as contratações, elas acabam sendo muito higienistas ainda, e quando eu falo higienistas, eu quero dizer, levando em consideração as mesmas soft skills e hard skills e o mesmo nível de senioridade, né, de conhecimento, de know-how em determinada área, um homem trans vai ser muito mais facilmente contratado que uma mulher trans, né? Se uma pessoa for uma profissional trans, além de ser trans, ela for preta, dificulta em 72% a colocação na mesma vaga, ela tendo as mesmas habilidades e o mesmo nível de experiência, né? Se ela não tiver passabilidade, né? Algumas pessoas aqui podem não saber o que é, mas passabilidade é quando uma pessoa trans, como eu, por exemplo, é lida pelo sistema como cisgênera, né? Como não transgênera. É aquele pseudo-elogio, que agora você sabe que não é elogio, de quando chega para uma pessoa trans e fala, nossa, você quase me enganou, ou você não parece trans, né? Então você já sabe que não é elogio agora, um dia eu volto aqui para explicar para vocês, mas pessoas que tenham essa passabilidade, essa leitura social de cisgeneridade são mais facilmente contratadas. Uma pessoa que, por exemplo, se ela for trans, se ela tiver mais de 50 anos, se ela morar na periferia e se essa pessoa for preta ou tiver alguma deficiência, infelizmente, nem nas empresas premiadas e que trabalham com a gente em diversidade e inclusão a gente consegue colocá-las. Então, a gente não conseguiu ainda pensar em interseccionalidades, né? As pessoas ainda são muito limitadas de achar que a única característica de uma pessoa trans
é ser trans. O que tenho que avisar vocês que não é. Uma pessoa trans, pode ser preta, pode ser periférica, pode ser mãe, filha, pode ser vegana, pode pensar ou não em mobilidade urbana, enfim, somos múltiplas e plurais.